Então eu vou tentar mudando aqui. Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Chegamos ao grande final dessa noite. Acredito que estamos todos e todas muito contentes com esse itinerário. Então, para quem não me conhece, eu sou Paulo Carlesso, né? Conhecido como Paulinho, membro aqui do secretariado da Regional Sul. E tentarei ajudar hoje nesse encerramento do Retiro do Advento, desculpe, do Retiro da Criação de 2025. Já estou pensando no Advento, viu? Hoje acho que acredito que encerra, né, o nosso itinerário do Retiro do Tempo da Criação. E novamente nós, o secretariado, falávamos de como é grato a nossa surpresa de tantas pessoas, de muita confiança, de muita generosidade, de muita gente que nos ajudou, que nos apoiou e que fez esse retiro acontecer. Eu acredito que sem vocês não teríamos tido esse retiro que, para nós, na nossa avaliação, ele foi tão rico e tão profundo nesse contexto. Então, novamente, agradecer a cada um e a cada um. E essa semana que passou, nós rezamos juntos, né, essa ressurreição cósmica que tanto o Adroaldo fala, né? Olhar para a ressurreição é olhar para toda essa criação, onde todo o cosmo também ressuscita, né? Fomos convidados para rezar junto e chamados à ressurreição também, que nos coloca no grande contexto da criação, né? Dessa esperança, né? E nesse contexto que o ser humano é convidado a participar. Isso é de suma importância para todos nós aqui presentes. Então, para não perder um pouco o costume, nós falaremos um pouquinho hoje, ou traremos aqui alguns tópicos, alguma recordação, ou como inacianos nós falamos, um pouco essa memória agradecida, e depois nós abriremos para a partilha aí, para tentar deixar 35 minutos, para que possamos partilhar como foi o retiro, como foi essa semana, que sentimentos suscitaram em nós, o que dessa, né, desse ser criativo, nessa ressurreição cósmica, o que nos despertou nessa semana de reza, de encontro pessoal com o Senhor da vida. Então, essa memória agradecida é pensar que temos aí 6 retiros, né, já do tempo da criação. E também fazemos muitas vezes a pergunta para quem chega a primeira vez, e sempre e assim a resposta quase sempre é a mesma: como eu posso dar continuidade a tudo isso que eu vivenciei ou senti nesse retiro, né? Então, acredito que uma das respostas é continuar a fazer a oração, continuar a participar desses retiros, procurar os retiros em suas comunidades, né? Criar o hábito da oração diária para que isso vá para cada um, cada uma, sendo um hábito, né? Criando esse hábito e sendo um encontro, e esse encontro que transforma, que cria e que sempre nos faz novos, né? Então, como não é só uma reunião de amigos, vamos trazer em nosso pensamento, em nossa consciência, a Santíssima Trindade. E juntos convido a todos a fazer o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então foi e é agora um momento de trazer a memória e despertar para a presença desse Deus que é amor, e assim eu tomo consciência para o momento que estou presente. Então aqui, nesse momento hoje, é o momento do retiro da criação, que foi um itinerário que eu participei, e hoje, como um bom retirante, eu termino, né? Eu faço essa
eu acabo esse itinerário, né, desse período, né, desse tempo que eu passei junto com irmãos e irmãs. Então eu tomo consciência de onde eu estou e vamos trazer à memória Maria. Nós rezamos aí até na liturgia diária e acho que na semana passada um pouco, né, esse sim de Maria, quando hoje aparece. Então tragamos em nossa memória essa mãe que nos acompanhou também, que nos ajudou a fazer parte desse retiro com todos os nossos medos e inseguranças. Então trazemos em nossa memória e peçamos para que ela nos ajude a continuar no cotidiano, no dia a dia. E aqui, se cada um e cada uma desejar, pode trazer em seu pensamento a questão de alguns pedidos, né? Esses pedidos mais íntimos que só cada um de nós e o Senhor da vida sabe e vai acolher. Então, fechemos nossos olhos, pedimos a quem nos pede também as orações e tragamos à memória quem nós desejamos aqui fazer esse pedido. Então, após esse pedido, podemos rezar juntos também, em forma de agradecimento, nesse tempo de retiro, uma Ave Maria. Convido a todos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, fazendo esse relato e trazendo às pessoas também nossos sentimentos e toda a nossa consciência da presença de Deus e caminhando com Maria, como fizemos em muitos textos do nosso retiro, essa memória agradecida faz pensar que esse retiro ele acontece desde 2020, né? Com o cuidado da Casa Comum. Depois nós fomos em 21, Vida, Dom e Missão. O retiro de 2022, somos Terra que Sente, Canta e Ama. O retiro 2023, quando o pão é partilhado, a justiça e a paz fluem. No ano passado, 24, ainda há esperança para o futuro da criação. E terminamos hoje o Retiro da Criação com o tema Paz com a Criação. Então, aqui fizemos um bom itinerário, né? E o símbolo que nós iniciamos lá, esse retiro, se formos lembrar, foi o Jardim da Paz, inspirado em Isaías 32, 14 e 18. Então, mais uma vez, junto com o tempo da criação, desejamos e rezamos junto a restaurar essa paz da criação. Chamo aqui a atenção que juntos com o movimento Laudato Si e todos os cristãos, fomos resgatar essa esperança através desse espaço para uma ação ousada e profética, né? Então, iniciamos esse retiro nos perguntando, ainda há esperança para o futuro da criação? E recordo como chamada foi de olhar o nosso jardim interior, a nossa paz interior, e nos perguntávamos, como está, como está esse jardim interior? Foi uma chamada até de olhar, sair, rezar e perceber o jardim externo, mas não deixando de entrar em nosso eu profundo e responder: como estava esse jardim? Posso dizer que para muitos aqui presentes, se formos olhar como estava e olhar para hoje, acredito que deve ter uma terra um pouquinho um humus mais fértil, quem sabe algumas sementes plantadas, outros já florindo, e esse jardim já está diferente do início do tempo da criação. E aí nós fomos fazendo um decorrer, né, desse itinerário, né, dessa profecia que Isaías retratou dessa criação que estava desolada e sem paz devido à falta de justiça, e por isso que o nosso tema era a paz.
que nos textos antigos a palavra de justiça significava até misericórdia, a qual eu falava, acredito, na apresentação desse retiro. Então, esta descrição das cidades devastadas, né, e terrenos isolados, sublinha a informação eloquente do fato de comportamentos destrutivos, creio eu que do ser humano, era um impacto negativo à Terra. E esse impacto negativo à Terra era um pouco o impacto que também nós estávamos, né? Porque nós somos parte dessa Terra. E assim, acredito que nós, ou muitos de nós, chegávamos dessa forma a esse retiro da criação. E aí o retiro da criação, ele se torna um instrumento de esperança, ou um espaço de esperança, né? Uma expectativa por uma terra de paz. E aos poucos, acredito que no retiro fomos construindo esse espaço, essa paz, né? Respondida através dos encontros aqui virtuais, mas o encontro vivido primeiro no meu cotidiano, na minha oração, no meu encontro pessoal, e depois, quando partilhávamos, né? Muitas vezes rezávamos juntos, nessas partilhas emocionávamos juntos, né? Ficávamos alegres, às vezes tristes, fomos construindo os laços de amor. Foi uma escuta ativa, né? Da partilha do outro e da outra, uma escuta da fala do Padre Adroaldo, e pouco a pouco nós fomos construindo um jardim interno. Isso ia transformando-nos, né? Ou talvez a palavra mais sensata, nós iríamos ou íamos, né, construindo ou reconstruindo o nosso jardim interno e fazendo com que nos reconciliássemos à criação, com o Criador, né, em unidade, resgatando assim a nossa humanidade. E foi bonito pensar que nesse resgate da humanidade, no dia a dia, no meu contexto, no retiro, novamente nas partilhas, era visto as pessoas já com essa nova terra no seu jardim interno, né? Uma terra mais com paz, e todos estavam convidados, né, a fazer parte dessa paz. E essa paz era suscitada com a relação com Deus, com o Criador, que muitas vezes, ou quando chegamos nesse retiro, estava abalada devido aos nossos movimentos internos, né? Não estávamos alinhados com o desejo de Deus, com o plano de Deus. E aos poucos, através da experiência do retiro, fomos reconstruindo essa relação e percebendo a ação do Espírito em cada um, em cada uma. E isso foi muito forte nas partilhas, né? Nas partilhas dos grupos ou até nas partilhas pós-grupos, né? Nas partilhas maior. Fomos reconstruindo a relação desse jardim interno em comunidade virtual que se apoiava, tendo uma relação mútua de amor, escuta e de muita proximidade. Foram momentos de descobertas infinitas, onde o fim se tornou uma nova relação amorosa com Deus, com a criação e com minha vida. Então, desde já, agradecemos a cada um e a cada uma pela confiança. Foi um itinerário de reza, de partilha e de muito encontro pessoal. E fomos indo juntos e juntas ao nosso jardim interno em busca de paz, onde pudemos ouvir o nosso coração e sermos sinal de uma terra de paz no meu cotidiano, porque esse retiro ele acontece no cotidiano. Então, fomos chamados a fortalecer a esperança, inspirada na nossa fé, e essa esperança pautada como essa criação criativa, né? E o fruto dessa relação, dessa criação criativa, só pode ser visto no olhar da pessoa de Jesus Cristo ou pela esperança pautada na ressurreição. Então, cada um e cada uma, como foi nessa última semana, ela foi uma esperança encarnada, né? Com ações concretas, com ações de solidariedade, possibilitando, assim, uma terra de paz. Então, através das partilhas, nós, o secretariado, percebemos uma comunhão que aí se construindo o retiro, estabelecendo nesse retiro uma vida de experiências, né, sendo partilhadas e acolhidas como irmãos e irmãs, e muita paz, né? Então, essa
ajuda nas partilhas e o método da conversação espiritual, ou essa atitude dentro do retiro, possibilitou a cada um a fazer uma escuta profunda. Aí uma escuta, eu falo que é uma da conversa espiritual, né? Não foi um debate, ninguém estava falando da sua verdade, mas foi um exercício de escuta ao outro e ao que o espírito falava, né? Tanto próprio da vida quanto da própria vida do outro ou da palavra do próximo. Também foi através desse método criado uma humildade e uma abertura, né? Porque todos nós que participamos abrimos os nossos corações para a presença desse espírito que falava, ainda mais a segunda ronda, através da escuta do outro, né? Ou da fala do outro, para uma ação divina a cada um e a cada uma com muita confiança. Foi muito bonito perceber. E com essa conversação espiritual também, nós introduzimos a questão da sinodalidade, né? De estarmos juntos, né? Então, esse método, essa atitude contribuíram para o crescimento de uma igreja sinodal, buscando a construção de uma comunidade mais participativa e, o mais importante, que escuta todos e todas. Então, nesse ano, como nos anos anteriores, né, o retiro do Tempo da Criação provocou uma alegria de estarmos juntos, né? Pessoas conhecidas, pessoas não conhecidas, várias regiões, vários sotaques, culturas, linguajares fantásticos de cada um trazendo da sua cultura, né? E que jamais imaginávamos ou talvez atingiríamos se não fosse o método virtual, né? Então foi, como diz uma amiga minha, foi um grande banquete, né? Servido, cheio de iguarias, e cada uma pôde servir-se à vontade de cada um. Isso foi o retiro da criação. Então, passamos pela primeira semana, né? Quem é da paz, cuida. Essa paz da criação, esse símbolo do jardim da paz, que apresentava a pomba lá carregando o ramo de oliveira, né? Então, a gente iniciou com todo esses grandes desejos, né? Eu acho que assim, na primeira semana, as palavras mais fortes foram de olhar o nosso interior e ver esses conflitos de origem da própria interioridade, né? Nossos corações estavam carregados de maledicência, julgamentos, legalismo, moralismo, imposições sobre, muitas vezes, a sociedade e um para com os outros. Na segunda semana fomos trabalhando isso um pouquinho, né? Na questão da criação, da presença visível, né? Desse Deus da paz, a paz na terra aos homens, que o Senhor ama, né? Então, um tempo que também foi criado para rezar, para ir ao nosso interior na busca da paz, na paz da família, na paz das relações, na paz até na ação política, na paz entre os povos, na criação. Como se fosse uma semana introdutória ali do princípio fundamento, já resgatando um pouquinho na questão do ato, eu brinco penitencial, que eu começo a perceber os meus pecados, né? E aí eu adentro na terceira semana, e aí quando eu entro nos meus pecados, começo a me reconhecer enquanto pecador, essa criatura que se afasta desse Deus que é amor, eu rezo a paz que é prostituída, né? A terra corrompida, diante de Deus que se enchesse de violência, né? Que é Gênesis 6:11. Então, muito nos assim se perguntavam para onde vai o nosso mundo, para onde vai a minha humanidade, né? Com tanta violência, é, com tanto desacordo, né? Com tantas mentiras, fake news, e aí o que mais a gente descobria nos momentos de oração. E aí é importante perceber que utilizávamos muito até na questão até da religiosidade, né? Como uma forma de, de, de uso dela para o mal e não para o bem. Então, nós começamos a perceber quais eram as nossas raízes lá lançadas nos nossos ambientes, né? Desses conflitos, dessas rupturas, que nos acentuavam, né, enquanto ser humano, enquanto igreja, né, essa crise de credibilidade do sistema econômico, social, político. E aí fomos conhecendo todo esse movimento interno e profundamente fomos nos deixando perceber como nós destruímos essa casa comum com passos largos. Então, reconhecer isso foi de suma importância nessa terceira semana. Reconhecer que eu faço parte é,
dessa destruição, né? De reconhecer que também eu contribuo para isso, né? Reconhecer que eu sou também pecador. Mas aí adiante, como nós podemos ir mais à frente, olhando para tudo isso, sentindo o pecador, só com o olhar na pessoa de Jesus Cristo. Então, na quarta semana, nós rezamos aqui a encarnação de Jesus, que se revela através da paz. E aqui o Adroaldo falava, salvo engano, da verdadeira paz. Era muito bonito perceber isso, né? A paz de Deus que enche toda a compreensão e guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo, que estava lá em Filipenses 4:7. Então, pertence à essência da fé cristã, a programação que o Filho de Deus se fez carne e veio entre nós e habitou entre nós. Então, com essa crença, lá em João 1:14, né, como ser humano, nós entendemos, enquanto ser humanos, nós entendemos que esse Jesus fez parte dessa criação. E ele fazendo parte dessa criação, né, filho dessa terra, membro dessa família humana, né? Ele que procede o humus, né, da argila, né? Foi tão bonito poder rezar isso e também traz que seu corpo e seus membros, né, e todo o seu ser, os membros, ele passou por tudo, né? Nessa terra, nessa parte da encarnação, mas foi para mim foi importante e acho que para todos nós foi perceber que seu corpo e os mesmos elementos físicos e químicos das plantas, dos animais, dos minerais, também ele presenciou, né, pela sua encarnação. Então perceber que o próprio Cristo vem até, né, se faz corpo, né? E aqui eu lembro do corpo cósmico, né, que se faz corpo dentro dessa descida, dentro desse universo, dentro dessa terra que se faz presente. E aí nós fomos para a quinta semana, que foi essa última semana, a qual nós teremos um tempo de partilha, que foi essa arte, né, criativa da pacificação. Então, perceber no Cristo ressuscitado que ele mesmo nos deixa a paz, nos traz seu espírito e diz, né, eu vos dou a minha paz, mas não a dou como o mundo, né? É uma paz que fala, né? Uma paz que Jesus tem essa sua origem em cada um, em cada uma, no seu interior. Foi bonito e foi belo perceber através dos textos do Evangelho como cada um se corresponde com essas relações autênticas, dessas direções que o próprio Jesus se expressa no Evangelho, ou esse Deus se expressa no Evangelho, e só é descoberto para quem faz essa experiência nas Escrituras e vive essas Escrituras como nós vivemos no dia a dia, através da sabedoria do Espírito Santo, né? Essa questão do nosso mundo, né? Dessa busca do transcendente, do sagrado, que só é possível através na pessoa de Jesus Cristo no Evangelho. Então, assim, nesse itinerário que chegamos hoje, já para tentarmos indo para a partilha, qual seria a nossa pergunta hoje, né? Como fica? E agora, o que que eu faço, né? Continuo rezando de forma? Então, busca as orações diárias, né? Consigam apoio, ajuda, né? A comunicação vai acontecer nos grupos Fratelli, o retiro também, vão ter outros retiros temáticos, né? Onde posso buscar e rezar sobre essa espiritualidade. Existe os movimentos, né? Os espaços mágicos, os núcleos nacianos, as casas e retiros, os CIS, como eu falei já, o retiro temáticos, as próprias paróquias e também a CVX, que é uma comunidade de vida cristã. Então, busque informações e nós também do secretariado sempre estaremos aqui dispostos a contribuir, né? Procure também esse momento de partilha, nós abriremos aqui a sala quando não tiver retiro nos grupos fraternos, mandaremos um link do encontro de gratidão, né? Que é uma vez por mês, na primeiro domingo da semana, salvo não, não tivermos outro imprevisto, nós abrimos também ter um momento de partilha, né, com esses grupos, né, para que a gente possa falar do fruto da oração, que também cada um possa também buscar uma orientação espiritual para que o ajude nessa forma de oração ou nessa busca à conversação espiritual, que é uma forma de escuta sinodal, a qual, tanto quanto o Papa Francisco, trabalhou e nos deixou como legado, né?